Olha, nós estamos chegando ao final desse tempo espiritual chamado Quaresma. É um tempo tão especial que dedicamos a cada ano. E hoje, em todo o mundo, todos os cristãos celebram o início da semana mais especial da humanidade. Isso. A semana mais especial da humanidade é celebrada hoje, começa hoje, chamada Semana Santa. E olha, eu sei que dizer isso, celebrar alguma coisa, a um tempo tão difícil que estamos vivendo, parece um paradoxo, mas não é por causa das situações que nós celebramos ou não, mas é justamente, nós vamos celebrar a Semana Santa porque nós estamos sujeitos, sim, a um mundo confuso, um mundo deturpado. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas não somos impedidos de reviver, de proclamar a maior história da humanidade. Sem dúvida. Falamos da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma vez, esse ano, a exemplo do que aconteceu no ano passado, foram canceladas as festas pagãs do famoso feriadão, que foram criadas para entreter pessoas. As grandes encenações teatrais também tiveram que ser suspensas, canceladas, mas de forma alguma, qualquer coisa será possível de cancelar o real sentido do que nós estamos celebrando. Algo que foi capaz de transformar a história da humanidade, não apenas da nossa vida, não apenas nesse momento, não apenas para essa vida, mas mudou a nossa realidade eternamente. Durante toda essa quaresma, nós estivemos aqui refletindo sobre aquela cena do caminho de Jesus até a cruz. E hoje, chamamos de Domingo de Ramos, inicia-se justamente essa semana que vai conduzir Jesus até a cruz. Quantos ensinamentos temos já absorvido desde o início da quaresma? Nós vivemos, sim, um tempo incomum, mas que provoca nas pessoas sentimentos diversos. Às vezes, sentimentos confusos nas pessoas que estão vivendo uma adversidade. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, na área econômica, um tempo de incertezas na área de gestão de emprego, de empreendimento, incertezas na área sanitária, muitas perdas têm sido contabilizadas nesse momento. E quando eu falo de sentimento confuso, nós estamos falando sim de muitos medos são aflorados, mas a gente entende que ao olhar para as Escrituras, essas celebrações, essas festas, nos fazem entender como nós chegamos até aqui e como nós podemos prosseguir a partir daqui. Hoje, esse domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, foi lido agora um texto que retrata a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a fim de completar a missão de redenção de toda a humanidade. Eu quero convidar vocês para que juntos possamos nos alegrar aqui nesse texto. Sim, alegrar-se, sim. O nosso tema hoje é alegrem-se, Jesus está chegando. Alegrem-se, nós precisamos nos alegrar. A entrada de Jesus, a chegada de Jesus, ela traz uma alegria incontida para qualquer ambiente. No texto do Evangelho de João, no capítulo 12, do 12 ao 13, ele diz assim:
No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Eu quero te convidar agora, nesse momento, para que possamos nos alegrar com a chegada de Jesus. Eu quero orar como preparação para esse tempo de ministração da palavra. Pai, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração diante de Ti, na certeza de que Tu tens algo especial para cada um de nós. Então vem, Senhor, e ministra em cada lar, em cada família, em cada coração, ministra a verdade, ministra o entendimento, ministra a liberdade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, Domingo de Ramos pode sim, sem dúvida, retratar apenas uma tradição da igreja. Ah, não, é uma tradição só. Algumas pessoas ainda têm a tradição de colocar um raminho, né, de palmeira na entrada da sua casa, na porta, enfim. As pessoas costumam andar e na rua distribui-se, né, alguns ramos, galhos. Mas nós temos muito mais do que uma tradição nesse Domingo de Ramos. Nós temos ensinos claros, nós podemos olhar para as Escrituras e podemos ver algo que vai trazer sentido à nossa existência. Ora, basta o simples fato de entender que Jesus nasceu ali em Belém, Jesus cresceu em Nazaré, Jesus ensinou, pregou, curou por toda a Galileia, por toda a Samaria, Judéia, por toda aquela região, Cafarnaum, mas ele tinha uma missão em Jerusalém. Jesus tinha um alvo em Jerusalém. E a sua entrada naquela cidade, naquele dia, um dia de domingo, aquela entrada era decisiva, não na vida de Jesus, mas era decisiva na minha vida, na sua vida. Aquela entrada, ela foi determinante na nossa vida. Ali, no caso, Jesus não estava apenas, como alguns podem simplificar, Jesus estava chegando, se entregando para a sua condenação e morte. Não, eu quero dizer para você, aquilo não foi algo que aconteceu por causa da impiedade dos romanos, não aconteceu por causa da traição de Judas, ou por causa da conspiração dos fariseus, mas cabe-nos entender que Deus estava no controle de toda aquela situação. Deus mantinha o controle total. Jesus estava entrando em Jerusalém, sabe para quê? Para mudar a história da humanidade. Ali Jesus estava mudando completamente. E isso nos traz a certeza que aquele fato não é um fato apenas para ser admirado no passado, mas é algo relevante para os dias de hoje. Aquela entrada de Jesus em Jerusalém mudou o dia de hoje, mudou a nossa vida, muda a nossa vida a cada dia. Portanto, eu não posso ficar indiferente à chegada de Jesus. Aliás, ninguém pode ficar indiferente quando Jesus chega em algum lugar. E eu preciso ter atitudes de quem não está indiferente. Qual é a sua atitude diante da chegada de Jesus? A gente está falando da chegada de Jesus em Jerusalém, mas a gente está falando da chegada de Jesus na sua vida, na sua casa. Como é que a gente fica? Olha, não existe outra postura a não ser alegrar-se com o Senhor. Alegrar-se a despeito de qualquer coisa. Então, o nosso tema hoje traz uma reflexão justamente nesse sentido. Eu não fico indiferente diante de Jesus. E sabe de que maneira eu não fico indiferente? Eu quero abordar com vocês aqui pelo menos 4 aspectos. Olhando para essa entrada de Jesus triunfal ali, nós aprendemos, em primeiro lugar, sabe como é que eu não fico indiferente?
Porque eu fortaleço a minha fé. Eu fortaleço a minha fé. Olha, fé está relacionado diretamente a uma confiança sólida. Isso é fé. É uma confiança sólida. Não é com base em um sentimento, não é com base numa obrigação, não. Fé é uma confiança sólida. E eu quero dizer o seguinte, não é incomum qualquer pessoa, cristãos fervorosos, muitas vezes titubearem na sua fé, no seu sentimento de fé, no seu entendimento de fé. E não significa que quando a pessoa oscila na sua fé, não significa que necessariamente ela deixou de crer em Jesus, ou que ela está ali se desviando. O fato é que a nossa vida espiritual, ela precisa ser nutrida e precisa ser fortalecida. A fé é um componente da nossa vida espiritual. A nossa fé precisa ser nutrida, precisa ser fortalecida sim. Eu preciso fortalecer a minha fé. Existem muitas maneiras de fortalecer a fé. Por exemplo, quando ouvimos o testemunho de alguém, ora, como é delicioso ouvir o testemunho de alguém, quando vemos o agir poderoso de Deus, milagroso na vida de alguém, isso sem dúvida fortalece a nossa fé. Aquilo ali traz um ânimo novo, sim. Uma outra maneira de ter ali a consciência da fidelidade de Deus, ora, isso, sobretudo, é quando nós atentamos para o cumprimento das promessas. O cumprimento das promessas, isso fortalece muito a nossa fé. E acompanhe comigo aqui um raciocínio. Olha, quando alguém promete alguma coisa e não cumpre, qual é o sentimento que te ronda? Talvez muitos possam ter frustração, decepção. Mas no contrário disso, quando alguém promete alguma coisa e aquela promessa é cumprida, aquilo renova a confiança em quem prometeu, aquilo alegra o coração. E certamente você já viveu experiência de fortalecer a confiança em alguém ou se frustrar na confiança em relação a alguém. E quando eu digo que Deus está no controle de todas as coisas, nós estamos falando de uma confiança em Deus. Jesus não estava entrando em Jerusalém por acaso. Não é porque, ele não tinha o que fazer, aquele domingo lá, vou fazer o que? Eu vou para Jerusalém. Não, eu vou para Jerusalém. Não. Não foi obra do acaso. Nem tampouco foi por acaso também que ele pediu ali para que lhe trouxessem um jumentinho. Jesus teve uma brilhante ideia. Eu vou entrar no jumentinho. Olha, Jesus teve essa brilhante ideia, mas foi eternamente que ele teve. Foi bem antes, muito antes, né? O Deus triuno já tinha planejado tudo isso. O texto que lemos hoje, no verso 30 de Lucas 19, diz assim, Jesus disse, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. Olha, ele já sabia que encontraria um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e tragam-no aqui. Gente, olha, não dá para viver nessa vida como um cristão sem conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Existia uma promessa de Deus que precisava ser cumprida aqui. No texto paralelo, no Evangelho de Mateus, ele destaca bem essa promessa. Olha o que diz os versos 3 a 6 de Mateus 21. É o mesmo trecho, mesmo texto que fala da entrada triunfal. Ele diz assim, se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião,
eis que o seu rei vem a você humilde, montado no jumento, no jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Gente, olha, essa promessa aqui, ela havia sido dada ao povo aproximadamente 500 anos antes de Jesus. Cerca de 500 anos antes. E olha, e não é sobre tempo de cumprimento de promessa, não. A gente está falando de um Deus que é sobre tempo. Um Deus que é eterno. Nós estamos falando sobre fidelidade de quem prometeu. Sim, e o Deus que promete, está no controle, cumpre. Ele cumpre sempre as suas promessas. Olha, a profecia, ela havia sido entregue, como eu disse, cerca de 500 anos, pelo profeta Zacarias. Você pode checar depois na sua Bíblia, aí em Zacarias 9:9, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Vê, o profeta disse isso cerca de 500 anos antes. E para mim, chama a atenção aqui a advertência que o profeta faz. Ele diz assim, vê como é que começa a profecia: alegra-te muito. Ele está dizendo, alegra-te. Você precisa alegrar-se. O seu rei vai vir. O seu rei vai chegar. A redenção está a caminho. Eu fortaleço a minha fé, conhecendo as promessas de Deus e vendo o seu cumprimento. E a gente olhando para esse episódio, nós podemos fortalecer a nossa fé. Mas existem aqui, muitas outras promessas para hoje, para a sua vida, para a sua casa. Talvez você esteja vivendo uma experiência de solidão, mas aqui existe uma promessa: eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos abandona em solidão, nós precisamos estar com Ele. Existe muita gente que carrega o fardo da culpa, e a palavra diz: se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Existe uma promessa de perdão que se cumpre na sua vida hoje. Existe uma promessa de salvação. Deus enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê será salvo. É promessa de salvação. Existe uma promessa de paz, independente das circunstâncias. Jesus disse: eu lhes deixo a paz, a minha paz eu lhe dou. Não dou a paz que o mundo dá. Existe uma promessa de ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é promessa. Promessa de um Deus fiel. Entre tantas outras, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, falando de todas as promessas. Por isso eu te convido, mergulha na palavra. Conheça as promessas. Conhecendo as promessas, você fortalece a sua fé. Fortalecendo a sua fé, você se alegra verdadeiramente. Mas, além disso, eu não fico indiferente à chegada de Jesus, diante de Jesus. Sabe por quê? Segundo lugar, porque eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego. A atitude de entrega é uma atitude de quem não está indiferente. Entrega é uma consequência da confiança. Ninguém vai se entregar, a não ser um imprudente, vai se entregar a quem não confia. A gente só se entrega completamente a quem a gente confia. Né? Nem que seja numa corda elástica. Já viu aquelas pessoas pulando de penhasco assim, ó? Ela vai e se joga, ela está confiando naquela corda. Né? Está confiando. Só se joga quem confia. Aí você diz, não, eu acho que essa corda vai arrebentar. Duvido que alguém pulasse. Não, aquela pessoa está confiando
cegamente. Então, quando eu confio no Senhor, eu me entrego, eu me jogo completamente. Onde está a sua confiança? A minha confiança está refletida na minha entrega. A minha confiança está sempre aonde eu tenho me entregue. É muito comum ver pessoas que estão ali entregues, a sua vida completamente entregue ao trabalho, a sua vida completamente entregue ao ganho de dinheiro. Pessoas que têm a sua vida completamente dedicada, entregue a uma ideologia política. Obviamente, eu não estou dizendo aqui, eu quero que me entendam, que é errado, né, as pessoas trabalhar, a pessoa ganhar dinheiro ou se envolver em causas ideológicas. Não, eu não estou dizendo que é errado, não. Mas é preciso entender que a minha confiança, a confiança da minha vida, ela precisa estar entregue completamente naquilo que é infalível. Que é infalível. Aquilo que é perfeito. Isso só encontramos no Senhor. A minha confiança está no Senhor e nele eu me entrego completamente. No texto de hoje, Jesus orientou ali aos discípulos. Né? A gente viu, Jesus orienta aos discípulos. Os versos 30 e 31, ele diz assim: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual jamais ninguém montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. E aconteceu exatamente como Jesus disse. Chegaram lá, e quando chegaram lá, encontraram o jumentinho, encontraram a jumenta, foram desamarrar, e o dono disse: opa, que história é essa? Por que vocês estão pegando? E eles disseram ali, olha só o que é que eles responderam, está no verso 34, diz assim, eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Gente, eu queria que você entendesse uma coisa aqui comigo. A expressão, o Senhor precisa dele, não se trata aqui de uma necessidade ou limitação do Senhor, mas exclusivamente de uma vontade do Senhor, de um plano do Senhor. Eu digo isso com muita tranquilidade, o Senhor não depende de mim, o Senhor não depende de você, o Senhor não depende de absolutamente de ninguém, o Senhor não depende dos nossos talentos, o Senhor não depende dos nossos recursos, o Senhor não depende de absolutamente nada, mas Ele escolheu, ou seja, a sua doação, a sua entrega, faz parte de ir ao encontro de algo que o Senhor escolheu. Ele escolheu que fosse assim. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele escolheu. E quando Ele escolhe, existem duas alternativas: obediência ou desobediência. Aqui nós vemos, os discípulos foram lá e obedeceram. O dono do jumentinho obedeceu. O Senhor precisa dele, que seja assim. Ele nos deu o privilégio de, através da nossa generosidade, do nosso despreendimento, nós pudéssemos abençoar vidas, nós pudéssemos ser parte da obra do Senhor. O Senhor está entrando em Jerusalém e as pessoas estão doando as suas capas, os seus mantos, estão colocando ali para ser pisado por um jumento. As pessoas estão ali se entregando completamente. Ou seja, mostrando aquilo que me protege. Esse é o símbolo do manto. O manto é a capa, aquilo que protege. Aquilo que me protege, eu coloco aos pés do Senhor. É isso que eles estão fazendo naquele momento. O proprietário entregou o jumentinho. As pessoas se despiram das suas proteções ali e confiaram no Senhor. Esse tempo, muitos podem estar vivendo incertezas quanto às suas finanças e à sua situação econômica. E eu sou solidário a isso. Eu compreendo tudo isso. E tem gente até que, por conta disso, está retendo
a sua generosidade, por medo, por desconfiança. E a gente olha para o texto e a gente precisa entender o seguinte: alegre-se, alegre-se. Jesus está chegando, entreguemo-nos completamente, confiantemente no Senhor. Quando eu entrego a minha vida, quando eu entrego meus recursos, quando eu entrego o meu tempo, quando eu entrego meus talentos, eu entrego porque eu confio completamente no Senhor. O Senhor está chegando e eu me entrego completamente. E aí cabe a pergunta a cada um de nós: o que é que eu tenho entregue e o que é que eu tenho retido? Reter é o contrário de entregar. E muitas vezes a gente está retendo. Reter é uma postura de quem está desconfiando. Mas sabe uma outra postura de quem não está indiferente a quem é o Senhor e a chegada do Senhor? Em terceiro lugar, eu me prostro em adoração. Em adoração. Eu me prostro em adoração. Não sei se você se recorda, mas semana passada a gente chegou a falar sobre multidão, sobre a dinâmica das multidões. Né? E cabe muita coisa dentro de uma multidão. Uma multidão tem de tudo dentro de uma multidão. E nos textos que nós podemos observar essa passagem aqui nos evangelhos, está nos 4 evangelhos, tem essa passagem, retrata que tinha muita gente vindo de tudo quanto é canto, tinha multidões que vinham de outros lugares, porque era a Páscoa judaica, eles se reuniam em Jerusalém, ou seja, tinha multidões que estavam ali por uma tradição, tinha multidões que vinham porque ia ter muita gente, e eu sou comerciante, e vinham multidões de comerciantes. Existia todo tipo de multidão naquele momento. O texto fala de uma multidão que tinha vindo de Betânia, porque tinha ouvido falar, tinha visto Jesus ressuscitar a Lázaro, e uma multidão veio de Betânia para Jerusalém também, seguindo Jesus. Mas o texto que lemos traz um detalhe, eu queria aqui ver com vocês esse detalhe. Olha o que diz no verso 37 e 38, diz assim: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha, aqui tem um detalhe. Naquela multidão, como eu já disse, tinha de tudo. Devia ter curiosos, devia ter os céticos, enfim, tinha todo tipo de multidão. Porém, a multidão dos discípulos, era uma multidão de discípulos, tinha alguns que eram discípulos, alguns eram seguidores, alguns que confiavam, alguns que não estavam indiferentes a quem era Jesus, começou a louvar a Deus. Quem é você na multidão? Qual é a sua posição na multidão? Lembra o que Jesus tinha dito? Teve um diálogo, Jesus com a mulher samaritana, que está ali em João 4, e Jesus diz para aquela mulher: só vocês vêm aqui, uns querem adorar aqui e acolá, mas Jesus diz assim, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar em espírito e em verdade. Sim, eu me coloco como quem não está indiferente diante de Jesus, quando eu adoro, quando eu me prostro em adoração. Essa é uma atitude de quem reconhece a presença, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Bendito é aquele que é o Rei e que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. A expressão Hosana nas alturas significa salva-nos nas alturas. É uma expressão de dependência.
de alegria. Mas eu demonstro ainda a minha alegria com a presença de Jesus através do meu louvor e da minha adoração, né? Além do meu louvor e da minha adoração, sabe quando? Quando, em quarto lugar, quando eu proclamo o seu nome. Eu passo a proclamar o seu nome. Quem não está indiferente a Jesus, proclama o seu nome. Proclamar é tornar conhecido. Porque o adorador, ele pode receber, ele adora em secreto. E fica ali adorando. Mas não é só adorar, é adorar e proclamar. A palavra nos chama a proclamar, tornar conhecidos os seus feitos. Jesus nos chama, e eles proclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Gente, ao longo da história, muitos tentaram calar a proclamação do nome de Jesus. No livro de Atos, a gente vai ver a história de Estevão, um diácono, um discípulo que entendeu e não se calou e proclamava, mesmo sendo perseguido, e foi Estevão apedrejado até a morte. Tentaram silenciar ali os cristãos que proclamavam. Paulo e Silas, eles foram aprisionados, eles foram torturados, espancados, eles foram presos. Ao longo da história do cristianismo, nós vemos muitos que morreram, que foram martirizados, tentaram calar definitivamente o cristianismo. E sempre surgiram e surgem a cada dia tendências, correntes, tentando calar, silenciar a proclamação do nome do Senhor. Muitos movimentos no mundo, humanismo, o materialismo, diversas correntes ateístas, enfim, sempre tentaram silenciar o cristianismo, a proclamação do Evangelho. E naquele momento, ali uma grande contradição. Jesus estava entrando triunfalmente, mas logo, logo, ele seria preso, torturado, ele seria morto. Naquele instante, alguns fariseus tentaram silenciar a proclamação. E dizia para o Senhor, olha só, que diz o verso 39 e 40, diz assim: e disseram-lhe entre a multidão alguns fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Ou seja, manda os teus discípulos calarem. Eles estão dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Manda esses caras que se calarem. E respondendo, ele lhes disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nada, jamais vai silenciar a proclamação do Rei que vem em nome do Senhor. Eu acho lindo isso. Eu acho fantástico. Jesus afirma: ninguém é capaz de silenciar essa mensagem, porque essa mensagem é a única esperança para a humanidade. E, gente, hoje, cerca de 2000 anos depois dessa verdade, ela continua ecoando no coração de quem teve uma experiência com esse Jesus maravilhoso. E muitos continuam tentando silenciar. Muitos, de muitas formas, querem silenciar a proclamação. Mas eu quero dizer para você que eu reafirmo o meu compromisso, eu chamo você também para assumir o mesmo compromisso. Eu jamais irei me calar. Eu proclamarei essa verdade. Eu não vou dar cabimento às pedras. Não serão as pedras que clamarão. Eu tenho que proclamar, porque eu me alegro com a chegada de Jesus. Portanto, meu querido, minha querida, alegre-se. Jesus está chegando. Essa é a celebração do Domingo de Ramos. Esse é o sentido do Domingo de Ramos. Não fique indiferente à chegada de Jesus. Recapitulando, fortaleça sempre a sua fé. Creia que todas as promessas se cumprem.
Entregue-se completamente ao Senhor, com total despreendimento. Entregue o que você é, o que você tem. Entregue-se, confie. Prostre-se em adoração. Glórias ao Senhor nas maiores alturas. Hosana nas alturas. E proclame sempre o seu nome. Jamais permita que algo ou alguém venha lhe calar. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero te convidar aí agora. Você, onde estiver, da maneira que você se sentir mais confortável. Se você quiser estar de joelhos, você está sentada, deitada, não importa. Quer ficar de pé. Eu quero dizer para você. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mas eu quero te dizer, alegre-se. Alegre-se. Sabe por quê? Porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. Nós olhamos para o texto, Jesus estava chegando em Jerusalém. Mas Jesus continua chegando. Ele está chegando na sua vida. Ele está chegando na sua família. Jesus está chegando no leito dos hospitais, onde as pessoas estão padecendo. Jesus está chegando do lado das pessoas que estão enlutadas por suas perdas. Jesus está chegando diante dos seus filhos, que muitas vezes podem estar no engano. Jesus está chegando. Sabe por quê? Porque Jesus nunca mediu esforços. Jesus, Ele vai sempre às últimas consequências. Alegre-se, alegre-se sim, Jesus está chegando. E sabe mais? Jesus não só está chegando pessoalmente, espiritualmente, mas Jesus está chegando pessoalmente. Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a Semana Santa que nós celebramos. Maranata, vem Senhor Jesus. Pai, é diante da Tua presença que nós estamos. É diante da Tua chegada que nós nos prostramos. Vem, Senhor Jesus. Vem para mudar a realidade. Vem, Senhor Jesus, para transformar corações de pedra em corações quebrantados. Vem, Senhor Jesus, e o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus.